deixei de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E desta estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Só a igreja. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Mais uma vez. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Cristo é o nosso alvo e a nossa vida tem que ser uma vida de entrega diária a Ele. Amém? Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meu sonho rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração, te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
entregamos, Senhor, a nossa adoração. Te entregamos, Senhor, a nossa igreja. Deus, que saia dos nossos lábios um louvor verdadeiro, Senhor. E que o Senhor olhe para nós e se agrade do nosso louvor, Deus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos de, como igreja do Senhor, nos reunirmos e cantarmos louvores ao Teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, o único digno de receber a nossa adoração. Amém. Queridos, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém. Estou feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estou feliz porque é um dia especial, a comemoração, o dia do jovem presbiteriano, e fico feliz de fazer parte dessa história da UMP. Me sinto privilegiado de fazer parte desse grupo da mocidade presbiteriana, e estou feliz também de nesse dia poder refletir, pensar na igreja perseguida, e a gente pode refletir porque, como jovens que somos, né, e com toda a liberdade que nós temos, a gente para pensar que a gente pode fazer muito mais do que nós temos feito. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo de Deus nos desperte e nos capacite para o servirmos com alegria, com firmeza, com autoridade, com intrepidez, para que Cristo seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Pode colocar o slide. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós vamos meditar nos versículos 1 até o 9. Antes de lermos a palavra de Deus, quero te convidar a curvar sua cabeça e nós vamos mais uma vez orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Temos aqui diante de nós a Tua palavra, Senhor Deus, e te agradecemos, ó Pai, porque temos total liberdade de abrirmos as Sagradas Escrituras, temos total liberdade de prestarmos um culto de adoração a Ti, e perdoe-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós nem damos valor para essa liberdade que nós temos. Ó Deus, mas eis aqui a Tua igreja, Pai amado, e nós queremos, e nós precisamos desesperadamente de ouvir a Tua voz, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, apesar de mim, dos meus pecados, das minhas mazelas, que o Teu Espírito esteja conduzindo a exposição desse texto, e que o Senhor fale conosco, Pai, porque nós não temos nenhuma outra esperança, a não ser que o Senhor fale conosco nessa noite, a não ser que a Tua palavra transforme as nossas vidas para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, acompanhe aí essa leitura e mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém, queridos? Meus irmãos, na Coreia do Sul estão as maiores igrejas do mundo. O pastor Luiz esteve lá e certamente contou muitas coisas aqui para a igreja. E um dos fundadores, se eu não me engano, ainda é a maior igreja, pastor David Young-Shu, ele relata num de seus livros que na época da invasão comunista na Coreia do Sul, os soldados comunistas pegaram um pastor e o ameaçaram de morte, e para que ele continuasse a viver, ele teria que negar sua fé em Cristo, mas esse pastor bravamente não negou e falou: não, eu não vou negar a fé no Senhor Jesus. E esses soldados, eles ficaram furiosos e pegaram a família desse pastor e eles fizeram uma cova diante da população, colocaram essa família nessa cova, e para que eles pudessem viver, eles tinham que negar a fé em Cristo, mas a família permaneceu firme, e não negou. Os soldados, segundo os relatos, os soldados começaram a jogar a terra naquela família, sobre aquela família, quando de repente um dos seus filhos olhou para ele e falou: papai, pensa na gente. E o relato diz que aquele menino estava desesperado com a morte diante dele, e falou: papai, pensa na gente. E eu não tenho filhos, mas eu posso imaginar o coração daquele pai. E aquele pastor começou a chorar. E queridos, a sua esposa, antes que ele respondesse alguma coisa, uma mulher virtuosa, com fervor, disse: não, nós não negaremos o nosso Deus. E olhou para os seus filhos e disse: filhos, coragem. Acaso vocês não sabem que essa noite nós jantaremos com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? E os soldados continuaram enterrando aquela família, e eles começaram a cantar o hino que nós conhecemos: com Jesus, a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos um lindo país, pela fé na palavra de Deus. E aquela família começou a cantar com fervor, e os soldados foram jogando a terra, e eles cantavam o refrão: com Jesus no porvir, viveremos num lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos num lindo país. Até que a terra foi sufocando as suas vozes, e aquela família foi enterrada. O pastor relata que muitos que estavam ali testemunharam, creram no Senhor Jesus e foram congregar na igreja dele. Que firmeza na fé, firmes no Senhor. Meus amados irmãos, eu e você precisamos ter essa firmeza, essa esperança viva que nós temos, que estaremos com o Senhor Jesus na glória, e que não somos daqui. Para nós a morte não é o fim, mas é o início de uma eternidade gloriosa, e eu e você precisamos ter essa firmeza na fé. E aí eu coloquei ali, pode voltar, o moto da UMP: alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. E esse moto tem muito a ver com esse texto. E daqui o tema: firmes na fé, conforme a parte ali no moto, fortes na fé. Nesse texto, queridos, no versículo 1, o apóstolo Paulo, depois de declarar o seu amor para aquela igreja, quando ele diz: amados e muito saudosos, minha alegria, minha coroa, meu prêmio, minha recompensa,
ele faz uma exortação: permanecei deste modo, firmes no Senhor. E a palavra firmes, no original, no grego, é a mesma palavra utilizada para se referir à firmeza que um soldado precisa ter numa guerra, diante de uma batalha, diante de um inimigo muito poderoso. É essa palavra que o apóstolo usa: permanecei assim, firmes no Senhor. E é essa firmeza que eu e você precisamos ter, porque na caminhada cristã nós nos deparamos com muitas dificuldades, com perseguições, com sofrimentos, e precisamos estar firmes na fé, firmes no Senhor. E precisamos estar firmes também para que daqui a gente possa cumprir o nosso papel de igreja, de interceder e sustentar os missionários. Mas como permanecer firme? E na sequência, a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo vai dando uma série de dicas para que a igreja possa permanecer firme no Senhor, possa permanecer firme na fé. E a primeira dica está aí no versículo 2 e 3. Lute para preservar a união da igreja, conforme a parte destacada ali no motto da UMP: unidos no trabalho. Veja o que o apóstolo diz no versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Querido, o apóstolo fala para essas duas irmãs, Evódia e Sintique, para que elas se esforcem para preservar a unidade da igreja. Provavelmente elas eram líderes daquela igreja, e como líderes precisavam dar o exemplo, e é possível também que essas mulheres tivessem um problema de relacionamento. E aí o apóstolo Paulo está dizendo para elas: parem de brigar, parem com as intrigas, parem de fazer confusão, vocês precisam pensar concordemente no Senhor, tem que haver unidade na igreja. É isso que o apóstolo está dizendo. E aí ele faz um pedido também a um anônimo, que ele chama de fiel companheiro de jugo, e ele fala: a ti, fiel companheiro de jugo, você e Clemente, ajudem essas irmãs, para que haja amor fraternal na igreja. E ele diz mais: porque nós somos todos companheiros de luta em prol do Evangelho, os nossos nomes estão no livro da vida, por isso tem que haver unidade, porque o nosso objetivo é o mesmo. Nós não estamos em lados diferentes, não estamos disputando, o nosso objetivo é a glória do Senhor, é anunciar a cruz vazia, é anunciar o único caminho para a eternidade, para a salvação. Nós somos companheiros de luta em prol do Evangelho, nós estaremos juntos com o Senhor Jesus, portanto pensem concordemente no Senhor. É necessário que haja esforço para preservar a unidade na igreja. E querido, sozinho talvez você não consiga permanecer firme na fé, mas juntos uns com os outros nós somos mais fortes, e quando estamos unidos no trabalho nós vamos sim permanecer firmes no Senhor. E a palavra de Deus nos diz em 1 João 1,7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter essa comunhão, meus irmãos. E comunhão não é só aquele momento depois do culto que a gente se abraça, conversa, depois cada um vai para suas casas. Não, comunhão tem a ver com o dia a dia. Comunhão é quando a gente se importa de fato com o outro, quando a gente tem tanta comunhão e a gente se alegra quando o outro se alegra, e a gente vibra com as conquistas do outro, ou quando nós choramos quando o outro chora, ou quando temos tanta comunhão que sentimos a dor do outro. Meus amados, e aqui nós temos um grande problema, porque nós somos pessoas diferentes, e queridos, quando junta muita gente, sempre há conflitos, porque nós somos, por natureza, egoístas, nós temos essa tendência. E aí eu quero de um jeito,
mas você quer do seu jeito, e o outro quer do jeito dele, então sempre vai haver conflitos. Então, meus amados irmãos, até aí tudo bem, mas nós temos que entender as nossas diferenças, respeitar as nossas diferenças, e mais do que isso, ter maturidade para lidar com as nossas diferenças, porque aí nós transformamos os conflitos em algo positivo. Porque se houver respeito e maturidade, nós vamos tomar decisões mais lapidadas. Não vai ser a minha opinião ou a opinião do Ricardo, mas eu vou falar e eu vou ouvir a opinião dele, e cada um vai falar e a gente vai chegar num acordo quando há maturidade para lidar com as diferenças, e nós vamos tomar uma decisão mais lapidada para a glória de Deus. Então, queridos, o que nós não podemos permitir que aconteça em nosso meio é que essas diferenças produzam entre nós discórdias. O que nós não podemos permitir que aconteça no meio da igreja, em hipótese alguma, é que as nossas diferenças produzam entre nós divisão, fofocas, hipocrisias. Isso nós não podemos permitir, porque onde há relacionamentos rompidos, onde há mágoas que não são curadas, que não são tratadas, não pode haver um avivamento, não pode haver plenitude do Espírito Santo. Então, meus amados, onde há divisões, onde há facções, onde há brigas, onde há disputas, não pode haver revestimento de poder. Somos companheiros de luta em prol do Evangelho. O nosso objetivo é um só. Meus amados, onde os corações estão cheios de ódio, de rancor, Deus não se manifesta. Onde há ressentimentos, as chamas do Espírito se apagam. E, queridos, uma igreja que não vive essa comunhão verdadeira, esse amor verdadeiro uns pelos outros, é uma igreja que não pode experimentar as maravilhas que Deus deseja e quer operar em nosso meio. É necessário que haja um esforço da minha parte e da sua parte, para preservar a unidade da igreja. E, queridos, unidade não é uniformidade, todo mundo pensar igual, todo mundo do mesmo jeito. Somos diferentes, temos dons diferentes. O desafio é esse, a unidade na diversidade, em meio às diferenças. E aí eu li alguns meses atrás uma história interessante, que numa carpintaria, as ferramentas resolveram fazer uma reunião para acertar suas diferenças. E aí o martelo começou a presidir aquela reunião. Mas aí eles se levantaram e falaram assim: não, o martelo não. Porque o martelo faz muito barulho, e o martelo vive golpeando. Ele não serve para presidir essa reunião. E aí o martelo aceitou a sua culpa, mas ele falou: ora, se eu não sirvo, o parafuso também não serve. Porque o parafuso, para conseguir alguma coisa, vive dando volta, dando volta, dando volta. Eu não tenho paciência com parafuso. Eu não aguento conviver com parafuso. Ele vai ter que sair também. O parafuso falou: opa, tudo bem, mas se eu sair, a lixa tem que sair também, porque a lixa é muito áspera no tratamento com as pessoas, e a lixa, onde ela entra, ela causa atritos, ela não serve para estar aqui. E a lixa falou: então tá bom, mas o metro também não pode ficar aqui, porque o metro é metido demais. O metro, ele vive medindo os outros de acordo com a sua própria medida, como se ele fosse o perfeito. Ele não serve para estar aqui. E aí amanheceu o dia, e o carpinteiro chegou, pegou o martelo, o parafuso, a lixa, pegou um pedaço de madeira rústico, feio, e começou a trabalhar. No final do dia, ele havia transformado essa madeira num móvel fino e valioso. E ele fechou a carpintaria e foi embora. As ferramentas começaram de novo a assembleia, e aí o serrote pediu a palavra. E o serrote falou assim: pessoal, ficou demonstrado aqui que nós temos defeitos. Cada um aqui tem os seus defeitos, mas ficou claro também que o carpinteiro não trabalha com os nossos defeitos, mas com os nossos pontos fortes.
Ele usa aquilo que a gente sabe fazer. Então eu proponho que a gente pare com essa discussão que não vai nos levar a lugar nenhum, e a gente se concentre em algo que seja de fato produtivo. E todos concordaram com o serrote, e a partir daquele dia, aquelas ferramentas, elas perceberam e começaram a sentir que elas eram uma verdadeira equipe, uma equipe capaz de produzir coisas valiosas, quando unidas no mesmo propósito e nas mãos de um carpinteiro habilidoso. Meus amados irmãos, se houver unidade, se houver comunhão, se houver um só objetivo, transparência, amor sincero uns pelos outros, focos e a direção de Deus, nós poderemos empreender grandes coisas para a glória do Senhor Jesus. Unidos no trabalho, lute para preservar a unidade da igreja, porque juntos a gente vai continuar firme na fé e firme no Senhor. Tem que haver um esforço da minha parte e da sua parte, para que haja essa unidade. E meus amados, a outra dica do apóstolo Paulo, está no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegres na esperança, conforme o nosso moto. Queridos, alegria é um mandamento, não é uma opção para nós, é uma ordem de Deus. E a fonte dessa alegria é o Senhor. Não é alegrai-vos em alguma coisa, em algumas, não, no Senhor. E o tempo dessa alegria é sempre, sempre. Não é quando acontecer alguma coisa, ou quando os meus problemas chegarem ao fim, que isso não vai acontecer, é sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Meus amados irmãos, a nossa alegria não é a ausência de problemas, a nossa alegria não é a ausência de tribulações, mas a nossa alegria é uma pessoa, é o Senhor Jesus, e nós o temos. Portanto, alegrai-vos sempre no Senhor. É a orientação do apóstolo Paulo. E aí eu me lembro aqui de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. A fonte da nossa alegria não pode ser qualquer outra coisa, que não seja o Senhor. E quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei do profeta Jeremias, no capítulo 7, pode passar. Esse texto, os irmãos podem acompanhar aqui no slide. Quando ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E aqui não é para a gente se transformar em pessoas que não confiam em ninguém, porque maldito o homem que confia no homem, mas o sentido aqui é de depositar confiança em coisas, no homem, não no Senhor. A expectativa, a esperança, esse homem é maldito. É o homem que confia no homem, que se afasta do Senhor, ou seja, que deposita a sua confiança em algo que não é o Senhor. Esse homem é como um arbusto solitário no deserto, que nunca conhecerá o bem. É o tipo de homem que tenta buscar satisfação e alegria em coisas além do Senhor. É o homem que vai se entregar, é o homem que vai satisfazer os desejos do seu coração, que vai buscar prazer a todo custo, que vai tentar achar alegria nessas coisas, nos prazeres, mas vai acordar de manhã
e vai perceber que continua sendo um arbusto do deserto, e vai perceber que nada disso trouxe satisfação e alegria plena para o seu coração. É aquele tipo de pessoa que fica sempre esperando algo acontecer para ter alegria. Quando eu conseguir esse emprego, quando eu me casar, aí sim, quando eu conquistar isso, quando, fica depositando as suas expectativas em circunstâncias, em coisas. Essa pessoa nunca verá o bem, diz o texto, porque muitos vão passar a vida e não vão conquistar essas coisas, e mesmo aqueles que conquistar, me casei, consegui meu emprego, mas não encontrei satisfação plena, não encontrei alegria plena, porque, meus amados irmãos, vida plena, satisfação e a alegria verdadeira não está nessas coisas, mas está no Senhor dos exércitos. Ele é a fonte da nossa alegria. E aí Jeremias continua, pode passar. E diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja sua esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Queridos, o homem cuja sua alegria está no Senhor, sua esperança está no Senhor, a satisfação da sua vida está no Senhor, as suas expectativas estão no Senhor. O homem que coloca sua confiança, que não coloca sua confiança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, esse homem é como a árvore plantada junto às águas, e a sua raiz se estende até o ribeiro, e vem o calor, e a árvore continua verde, e vem o tempo da sequidão, ela não se preocupa, portanto continua frutificando, porque não depende das circunstâncias, das estações. Suas raízes são profundas e chegam até o ribeiro. Meus amados irmãos, e nós somos assim, nós temos que obedecer esse mandamento da alegria, temos que ser como essa árvore plantada junto às águas, e continuar frutificando para a glória do Senhor, independente das circunstâncias. E a gente percebe que o momento que a gente mais produz frutos, e Deus é exaltado nesses frutos, são nos momentos de aflição e de sofrimento. O solo da igreja, o solo da Coreia do Sul, foi regado pelo sangue dos mártires. Hoje estão ali as maiores igrejas do mundo. Meus amados, quando a gente começa a entender essas coisas, alguns textos começam a fazer sentido. Quando o apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver contente em qualquer situação, quando ele diz que podia todas as coisas no Senhor, que o fortalece, porque ele podia enfrentar qualquer situação, que a sua alegria estava no Senhor, a fonte da sua alegria era o Senhor, aquele que o fortalece. E, meus amados, a gente começa a entender porque essa mulher, com seus filhos naquela cova, pode dizer: nós não negaremos o Senhor, porque essa noite nós jantaremos com Ele. Coragem, meus filhos. E a gente começa a entender, por exemplo, uma missionária chamada Ellen, de um país chamado Eritreia, e ela ficou 2 anos presa num container, e no site da Portas Abertas tem o testemunho dela, ela contando que os soldados pegaram ela num dia, e ela apanhou, e quando ela voltou para o container, toda machucada, naquela situação, ela começou a rir, ela sentiu uma vontade incontrolável de sorrir, e as pessoas não entendiam, e falava: você é louca, você está presa nessa, como é que você pode sorrir, está contente, está alegre? O que aquelas pessoas não sabiam é que essa mulher é como árvore plantada junto às águas, e as suas raízes se estendem até o ribeiro,
E a alegria daquela mulher não depende de estar dentro de um container, ou não depende de qualquer situação, mas a alegria e a satisfação da sua vida é tão somente o Senhor Jesus, autor e consumador da vida e da nossa fé, que morreu por nós e nos comprou a preço de sangue. E às vezes a gente reclama de tão pouco. Isso é bom, a gente ouvir esses testemunhos aqui, para perceber que nós somos felizes demais, com toda a liberdade que nós temos, e como que a gente faz pouco, mau uso dessa liberdade. E aí nós entendemos, quando um homem chamado Horatio Spafford, que era um cristão piedoso, bem-sucedido, e houve um incêndio na região de Chicago, ele perdeu parte dos seus bens, enfrentou um problema financeiro, e ele tinha 4 filhas, um homem e 3 mulheres, seu filho morreu. Depois de um tempo, sua esposa com as suas filhas foram fazer uma viagem, e houve um naufrágio, e ele recebe o telegrama da sua esposa dizendo: salva, porém só. E aquele homem perdeu as suas 3 filhas naquele naufrágio. Então ele entra no navio e vai se encontrar com a sua esposa, e quando ele está passando pela região onde aconteceu o naufrágio, diante de tamanha angústia e dor e perda, ele pôde compor um dos hinos mais lindos que tocam os nossos corações e de pessoas no mundo inteiro. E ele escreve: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sentir, ó seja o que for, tu me fazes saber. Me ajuda, irmãos. Que feliz com Jesus sempre sou. Vamos cantar o refrão? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. O objetivo de Deus não é satisfazer todas as nossas necessidades materiais e imediatas, como se fôssemos filhos mimados, mas o objetivo de Deus é moldar o nosso caráter à imagem de Cristo, e muitas vezes o sofrimento e a tribulação é um instrumento nas mãos de Deus, para que eu e você possamos frutificar mais, e Cristo seja exaltado nas nossas vidas. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Conforme o nosso motto, alegres na esperança. E aí, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo continua no versículo 5, ele dá a próxima dica: seja uma pessoa moderada. Versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que significa moderação? Quando a gente lê assim no português, a impressão que se tem é ser uma pessoa equilibrada, mas o sentido no original não é esse o sentido. A palavra pode ser traduzida por todas aquelas palavras que estão ali: gentileza, caridade, amabilidade, cordialidade, mansidão, paciência. Eu gosto de amabilidade, eu acho que tem mais a ver, por isso eu destaquei ele no motto da UMP: dedicados no amor. Para permanecer firme, temos que ser uma igreja que vive com dedicação no amor. John Stott, ele comenta essa palavra de uma forma muito interessante. Ele diz que a melhor forma de entender essa palavra é a imparcialidade, a disposição de dar e receber, ao invés de brigar pelos seus próprios direitos. O que isso significa? Que a gente gosta de receber, e quando a gente ganha o presente, a gente fica feliz, a gente recebe com disposição, mas ser uma pessoa amável, moderada, o sentido dessa palavra é que, com a mesma disposição que eu recebo algo, é a disposição que eu tenho em dividir, é a disposição que eu tenho em compartilhar, é a disposição que eu tenho em deixar de fazer para mim, para fazer para o outro. Por isso que eu coloquei essa foto, alguém ficando descalço, para que o outro possa ter um chinelo para calçar. É esse o sentido da palavra. Seja essa característica nossa, de deixar de fazer para a gente e fazer para o outro, conhecida de todos os homens. Seja a vossa moderação. E parece que a situação hoje se inverteu.
Meus irmãos, no meio evangélico, porque eu recebo, eu tenho, eu entrei para a igreja, tudo eu. Quando a proposta do evangelho é o outro, é fazer para o outro. Um médico cristão foi eleito prefeito de uma cidade, e aí a liderança evangélica se reuniu com ele. E um dos líderes falou: senhor prefeito, eu quero saber agora que o senhor foi eleito, quais os benefícios que nós evangélicos vamos ter, já que o senhor está aí no poder. E aquele homem disse: olha, meu irmão, eu entendo que nós evangélicos não estamos aqui para receber os benefícios da sociedade, mas nós estamos aqui para oferecer os benefícios de Deus, para a sociedade alienada de Deus, que não conhece a graça do Senhor Jesus. É essa a ideia. E parece que a coisa está invertida, porque até nas músicas a gente vê uma mensagem contrária a essa mensagem de amor sacrificial. A música gospel tem mensagens do tipo: eu vou estar no palco, e você vai estar na plateia, e eu vou ser exaltado, e quando você me vê no palco, você vai se lembrar que quando eu estava na prova, você não me ajudou. Então são mensagens desse tipo. Tem outra música que diz: chega de ser envergonhado, eu preciso ser exaltado, os meus inimigos verão a minha exaltação. Deus vai conservar em vida os que me envergonham, para que eles vejam o que Deus fez na minha vida. Meus irmãos, são mensagens que são verdadeiras massagens no ego, mas não é o evangelho do Senhor Jesus, não é a mensagem do evangelho, porque o nosso Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, nome sobre o qual não há outro nome, aquele que tem o governo nos ombros, aquele acerca do qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele, esse Deus se faz homem e lava os pés dos discípulos. Esse é o evangelho. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade que nós temos que seguir. Um pastor uma vez ele disse que nós não somos abençoados quando nós recebemos algo. Quando nós recebemos algo, nós somos no máximo agraciados, mas quando nós recebemos e dividimos com o outro, vou dividir com você, porque você precisa mais do que eu. Aqui nós nos tornamos homens abençoados, porque aqui nós entendemos a proposta do evangelho, aqui a nossa moderação vai ser conhecida diante de todos, e Cristo vai ser exaltado através das nossas vidas. Dedicados no amor, sejamos então pessoas que amam desta forma, para a glória do Senhor Jesus. Queridos, e caminhando para o versículo 6 e 7, liberte-se da ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, algumas coisas na caminhada tiram a nossa paz, tiram a nossa tranquilidade. E a ansiedade é algo terrível, parece que tem alguém nos estrangulando, nos sufocando. A ansiedade é algo que nos paralisa. Nós precisamos nos libertar da ansiedade para permanecer firmes na fé. E Jesus Cristo certa vez disse para os discípulos: não andeis ansiosos. E aí ele chamou a atenção dos discípulos, ele disse assim: olha lá, os corvos, e os corvos eram animais considerados impuros. Ele diz: ei, os corvos, eles não plantam e eles não colhem, no entanto Deus os sustenta. O Senhor Jesus estava chamando a atenção dos discípulos e chamando a nossa atenção para a providência divina. Isso significa que nesse exato momento Deus está alimentando a sua criação porque Ele a ama. Que nesse exato momento Deus está alimentando os pássaros.
Porque o Deus Criador dos céus e da terra sustenta a vida, e Ele já nos deu vida, portanto Ele há de nos dar o necessário para a manutenção da vida. Olha para os corvos. Depois Jesus diz: olha o lírio no campo. Vocês estão percebendo o lírio? Eu afirmo para vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E eu ouvi um comentário interessante. Vocês já viram fotos antigas, álbum de fotografia? Qual a sensação quando você vê aquela roupa que você estava usando há 10 anos atrás? Que coisa horrível. Como que eu fui capaz de usar uma roupa dessa? E querido, se trouxer Salomão aqui em toda a sua glória, nós não enxergaremos nele beleza, mas traz um lírio do campo do tempo de Salomão, e nós enxergaremos formosura. E o Senhor Jesus diz para aqueles discípulos: olha, se Deus veste assim a erva que está no campo, hoje, amanhã vai secar, vai morrer e vai ser lançada no forno. A erva que tem vida breve, Deus veste assim. Quanto mais vocês, que são filhos de Deus, destinados à glória eterna, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Quanto mais vocês, homens de pequena fé, o Senhor conclui. Pequena fé significa pouca confiança, significa duvidar do caráter de Deus. O pecado que nos afetou faz com que a gente olhe para os pássaros, faz com que a gente olhe para o lírio e não perceba que o Deus soberano, Criador de todas as coisas, que esse Deus rege o universo para a sua glória e para o bem do seu povo. O pecado não nos deixa perceber. E aí Jesus precisa falar: ei, olha para os pássaros e olha para o lírio. Mas queridos, aqui o apóstolo Paulo dá o remédio para a ansiedade. Coloca diante de Deus com petições e súplicas, e o segredo, ações de graças. O que acontece é que alguns dizem: Senhor, está aqui a minha vontade, eu quero, eu determino, faz do meu jeito. Com súplicas e ações de graças, que significa gratidão e submissão à vontade soberana de Deus. É quando eu falo: Pai, está aqui os meus sonhos, os meus objetivos, a minha vontade, mas eu abro mão da minha vontade para que a sua vontade seja feita na minha vida, pois não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando nós entendemos isso, quando nós nos achegamos diante de Deus com súplicas, com ações de graças, com gratidão e com submissão à vontade do Deus soberano, nós sabemos que Ele sim, que sabe quantos fios de cabelo há nas nossas cabeças, nós sabemos que Ele sim, sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos, e nós confiamos que Ele há de fazer o melhor para a glória do Seu nome. Quando a gente age assim, diz o texto que o resultado é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda a nossa razão, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, para permanecer firme na fé, inabalável, liberte-se da ansiedade. E para a gente já encerrar, versículo 8: ocupe a sua mente com bons pensamentos, é outra dica de Paulo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja que interessante, queridos, a boca fala do que o coração está cheio, e o nosso coração está cheio de quê? Nossa mente está cheia de quê? Daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê. E queridos,
Os nossos pensamentos determinam as nossas atitudes. As nossas atitudes, os nossos hábitos, e os nossos hábitos, o nosso caráter, aquilo que nós somos. E tudo começa no pensamento. Então o que ocupa a nossa mente vai interferir no nosso caráter, naquilo que nós somos, na caminhada cristã, na luta pela santificação. E às vezes a gente não entende, eu estou fraco, eu tenho feito algumas coisas que desagradam a Deus, mas o que ocupa a vossa mente? O que você vê, o que você escuta, é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, há virtude, há louvor. Seja isso então o que ocupe a vossa mente, nisso pensai. Então, meus amados irmãos, aquilo que nós pensamos vai interferir diretamente nas nossas atitudes, na nossa caminhada, no fato da gente estar firme ou não na fé e no Senhor. Ocupe a sua mente com bons pensamentos. E por fim, queridos, versículo 9. Pratique aquilo que você já aprendeu. Paulo encerra dizendo assim: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Isso praticai. E Jesus já havia dito algo parecido. Quando Jesus fala que o homem que escuta os meus ensinamentos e não pratica, é como o homem que constrói sua casa na areia, vem a chuva, vem a tempestade, e ela é derrubada e é levada. Mas o homem que escuta os meus ensinamentos e os coloca em prática, esse homem é um homem prudente, que constrói a sua casa na rocha, e vem a chuva e a tempestade, e ela permanece firme. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: agora tudo isso que vocês estão aprendendo, e tudo isso que vocês estão vendo na minha vida, como exemplo que eu sou para vocês, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus amados irmãos, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus esteja aplicando a sua palavra nos nossos corações, e no nome de Jesus que seja verdade na sua vida, e no nome de Jesus que seja verdade na minha vida, e que nós, juventude presbiteriana, jovens de todas as idades, que eu e você possamos permanecer deste modo, firmes no Senhor, e possamos continuar na caminhada que nos foi proposta, com ousadia, firmeza e intrepidez, para que Cristo seja exaltado através de nós, para que essa cidade seja impactada pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus, e que pessoas sejam salvas através de nós, em nome de Jesus, amém, amém.